Do que vocês estão falando, vou te dar um exemplo de quando eu era ministro de comunicação social. Olha que interessante e é exatamente o que você está falando. Eu me lembro quando começava a chegar assim, quinta-feira, você já começava a ficar com frio na barriga para saber qual ia ser a capa da Veja do fim de semana. Qual era o escândalo que vinha. Ou então, todo dia, às 5 da tarde, você começava a ficar preocupado se iam te ligar da Globo, Jornal Nacional, querendo perguntar alguma coisa. Por quê? Fato político que fosse capa da Veja derrubava governo. Ou que saísse no Jornal Nacional era problema. Em outras emissoras não acontecia nada. No Jornal Nacional... Hoje, tem a menor importância. É o que está nas redes, que é completamente diferente. É muito interessante. Essa mudança é muito interessante, porque eu me lembro, eu ficava de cabelo em pé. Quinta-feira começava o inferno. Se tinha lá um recado, ligou fulano da Veja. Já começava a saber, é problema. Porque para dar notícia boa, ninguém te liga, né? O cara sempre... E é interessante. E isso mudou completamente. Quando eu era secretário de subprefeituras, quer ver uma outra mudança grande? E é da narrativa e da forma. Como é que eu ficava sabendo de problemas na cidade? Né? Ou pelas cartas do leitor nos jornais, pelas rádios. Quando eu estava na secretaria, surgiu o Twitter. E um dia eu estava lá, tinha uma menina que trabalhava comigo, a Camila, boa menina, craque. Ela virou aqui, depois foi aqui para o Twitter aqui de São Paulo, craque. E ela ficou fanática por aquilo na primeira semana e me fez entrar. E eu comecei a falar com as pessoas, e o que aconteceu? As pessoas começaram a me mandar reclamação pelo Twitter. E eu respondia tudo. O que aconteceu? Eu fui para 50 mil seguidores muito rápido. Porque eles viam que eu obriguei os subprefeitos a entrarem no Twitter. Eu falei, gente, é o seguinte, se o cara está dizendo isso, é porque já está enchendo muito o saco dele para ele escrever no Twitter sobre o buraco em tal lugar. Então, ou seja, acabou o filtro. Sim, os problemas começaram a vir direto da cidade toda. Não é mais o editorial da Globo que decide os problemas que são relevantes ou não. Ou o SPTV. Que aquele é o problema do dia, resolve aquele, resolveu a vida. Não. E o que acontece também, que eu comecei a ver? Que na medida que começou a passar, as pessoas viram que resolviam, então muita gente começou, por exemplo, me lembro, o cara falando, olha, nem é onde eu moro, mas para chegar no trabalho eu passei em tal lugar e eu vi que o senhor está preocupado aí com carcaça abandonada de automóvel. Tem uma na rua tal, número tal. Porra, te ajudam. Não precisa nem procurar. Tanto que eu falei, são coisas que para mim ficaram dogmas da cidade. O melhor fiscal da cidade é o cidadão. Porque primeiro ele não liga se não for importante. E segundo, quando ele está te falando, pode ir atrás porque está lá. E outra é que conhece a prioridade e o problema do lugar, quem mora e quem trabalha no lugar. Porque ele está conectado, ele está ligado lá. E essa mudança é muito importante, porque você definiu muito bem, mudou a narrativa. E tirou o filtro. Acabou o filtro. O que você acha que é esse impacto nesses grandes conglomerados? Porque a minha visão de mundo é que existem grandes empresas, e grandes famílias também, que detêm posições chaves na nossa realidade, na nossa sociedade, seja indústria, seja na mídia e tal. E eu sinto que eles detinham o poder político meio que total perante a população normal, que é o cidadão comum, a classe média e tal. Eu sinto que a internet começou a mudar isso. O que você acha que vai acontecer com esses essas grandes forças que estão perdendo força política? Como eles vão reagir? Será que isso é um problema? Não, eu acho que eles vão ter que se transformar. Porque isso que você está falando é muito real, né? Pega 20 anos atrás, jornais como a Folha. Eu lembro a Folha quando tinha, final de semana, eles punham às vezes, não é adesivo, eles turbinavam eles com atlas, então punha lá fascículo de algum. Chegou a vender 1 milhão de exemplares por sábado. Caralho! Imagina. Hoje se vende 120 mil, muito. Sim. O que vai acontecer? Eu acho que terão milhares, centenas ou milhares de Igors e Monarques com médias empresas que terão o seu nicho e terão um poder de influência.
Vai acabar essa coisa de você ter no Brasil 3 grupos de comunicação, por exemplo. Isso é Imagina. muito legal, cara. É bom. Isso é super maneiro, na real. Eu acho que é bom. também acho Eu tenho que é certeza positivo. disso. Então, você vai ter o setor dos podcasts. Sim. Vai tá ter um crescendo cada líder vez de mais. podcast, provavelmente. Alguém E que eu espero que seja a gente. Não, então, que vai ser a referência. Mas não vai estar sozinho. Não. Porque é uma coisa acessível de fazer. É. Então, aquela coisa dos formadores de opinião, que numa época era a Globo forma opinião. Não, hoje vocês formam opinião. A Globo pode formar opinião num determinado nicho, mas vocês formam opinião em outro. Por exemplo, eu falar aqui hoje, pô, quantos milhões de pessoas vocês têm acompanhando? Eu vejo pelo Mamãe Falei também. Sim. Né? Então, esse é o ponto. Pode ser que eu não fale com o público de 60, 70. Ah, sim, com Tá certeza certo? não. Mas também, você também te facilita o quê? Porque você vai falar assuntos que interessem as pessoas. Quando quiser falar com assuntos de terceira idade, vou procurar o Igor e o Monarca da Terceira terceira idade. idade. Ah, sim. Tá certo? Eu acho que vai acontecer isso, e porque tudo vai ficar mais especializado. E você... Todos vão ter que ser melhores. Sim. Vai ter que sempre se aprimorar, porque vai ser mais fácil surgir outro, Aham. porque depende do talento, da velocidade da percepção. Eu- Não sim. é de comprar máquina.